foi nessa época que você começou a escrever o primeiro livro? Isso. O meu livro Síndrome da Impostora, porque nunca nos achamos boas o suficiente, foi isso. Eu sou formada em administração, como eu falei, e eu acho que o primeiro momento da vida que eu percebi, né, essa questão foi quando eu fui fazer um processo seletivo para ExxonMobil, e era uma empresa assim que pagava super bem, programa de trainee e tal. Passei por todo o processo seletivo, de prova, dinâmica de grupo, entrevista em inglês, e eu recebi a mensagem dizendo que eu tinha passado. E tinham várias vagas, né, para trainee, então tinha de TI, RH e tal, e eu passei para a vaga de trainee do presidente da empresa. Eu seria trainee dele, ele era da América Latina, e eu acompanharia ele em diversas viagens e tal. Em primeiro momento, fiquei muito feliz, porque esse seria o primeiro lugar, né? Poxa, de tudo que você poderia fazer, você passou para ser trainee desse presidente. Eu estava super feliz, cheguei na faculdade, fui falar para porque todo mundo tinha feito, eram 3.000 pessoas fazendo o processo seletivo, e eu ouvi isso: Rafa, se eu fosse escolher uma trainee para viajar comigo, também seria você. E o fim triste da história foi que, ao invés de eu responder um palavrão, falar, se liga, cara, eu fiz todo o processo seletivo, desculpa se você não foi competente como eu não fiz isso. Eu acatei o que ele tinha falado, refleti e cheguei à conclusão que ele estava certo e desisti da vaga. Eu desisti. Eu parei de responder os e-mails do RH. Eu já tinha feito o teste admissional. Mas hoje o seu entendimento é que talvez você não tivesse que ter assumido aquilo como uma verdade do fulano. Eu teria mandado ele passear. Exato. Foi assim, qual o problema? A inveja? Você não fez a prova que eu? A mesma prova, conhecimentos gerais. Você não escreveu uma redação, você não fez a prova de inglês, não participou 2 dias de dinâmica de grupo, você não passou por 3 entrevistas? Mas aí onde você quer chegar, que talvez aí foi já uma sinalização conectada ao seu livro de que você não se sentiu boa o suficiente. Não mereço isso mesmo. Eu não mereço isso. Não sou foda. Não... É isso, porque na verdade não é um problema das mulheres. Esse é um problema seu. É um reflexo interno do cenário externo, que é machista, patriarcal, homofóbico, racista, gordofóbico, transfóbico. Você vai, né? Então, assim, naquele momento ele, né, foi extremamente machista. Por que eu não tenho capacidade? A gente, acho que mandava boletim, sabe? Histórico escolar. Eu sempre fui uma excelente aluna. Nunca tive uma nota abaixo de 9, assim, sabe? Excelente aluna. Então, por que eu não me senti boa o suficiente? Então, esse foi o primeiro episódio de um boicote. Um auto-boicote. E isso acontece diariamente na vida de muitas mulheres. Muitas mulheres. Então, existem estudos que, por exemplo, homem... E homens também, atletas, esportistas, né? Não, e a síndrome do impostor e da impostora, que inclusive é um estudo de 2 americanas aqui, a Susan e a Pauline, acontece nos 2 gêneros, mas para as mulheres é muito mais forte. Então, assim, eles têm uma pesquisa do LinkedIn que mostra os homens, se eles preenchem 70% dos pré-requisitos de uma vaga de trabalho, ele já se inscreve. As mulheres têm que ter 100%. Então ela fala assim, poxa, inglês avançado. Ela fala, ai, meu Deus, será que inglês é avançado? O cara que fala hello, how are you, já é nós, vamos e se cadastra. E várias outras questões, assim, sabe? Então, eu resolvi escrever um livro para estimular mulheres a pensarem o porquê que elas não vão. Porque às vezes a gente nem sabe por que não vai. A gente só acha que não cabe, não pertence. Então, esse livro é um livro simples, fácil. Ele foi um best-seller. Eu tenho quase, acho que 30 mil livros vendidos, mais de 80 mil downloads no audiobook. E diariamente eu tenho esse prazer de receber mensagens de mulheres falando, Rafa, por sua causa, eu me inscrevi no meu mestrado, passei por sua causa, eu pedi aumento na minha empresa. Então é muito satisfatório, assim, uma alegria sem fim esse livro. E o tema do livro você segue disseminando de outras formas, Sim. né? Às vezes você faz palestras sobre isso, eu assisti seu TED Talk. Então eu faço palestras, eu acho que já passei pelas quase todas as grandes empresas do Brasil. Então, às vezes são grupos mistos, às vezes semana passada eu fiz no BTG para mulheres, então tinham 120 mulheres presencial, mas acho que mais 400 e poucas online, tradução em espanhol para as outras séries do BTG.
Contratada pelo banco. Contratado pelo banco. E isso, assim, até pra Globo eu já dei palestra depois que eu saí. Eu adoro. Por quê? Pra mim, e por isso que eu tô junto com o Pacto Global da ONU, as empresas são grandes agentes de mudança da sociedade. A gente fala muito em política, e óbvio, políticas sociais, que é a base de tudo, né, pra gente conseguir uma mudança em massa, né, uma mudança estrutural, então depende de políticas públicas, mas a gente sabe que as políticas públicas são influenciadas pelas grandes empresas. Então, acho que nós estarmos em grandes empresas é muito importante.